em nome de Jesus. Levítico capítulo 16, versículo 6, quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor vai dizer assim: Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes, e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Amém? Repete só esse versículo 7 comigo assim, ó. Também tomará ambos os bodes, e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e diga assim: Espírito Santo de Deus, fale comigo nessa noite. Usa teu servo, mas não me deixe sair daqui como eu entrei. Amém. Meus irmãos, mediante essa palavra que eu quero trazer para vocês hoje, nós estamos diante de um texto do Velho Testamento. Um texto onde nós vamos analisar a história disso. Era o momento em que a nação de Israel chegava diante do sacerdote para que houvesse a expiação dos seus pecados. Chegava diante de Arão 2 bodes. Ele colocava a mão sobre a cabeça de ambos os bodes, lançava a sorte. Um desses bodes era para ser escolhido como o bode da expiação, e o outro era para ser escolhido como o bode emissário. O bode da expiação era aquele que receberia então a incumbência de ser morto, imolado e apresentado a Deus pelos pecados dos homens da nação de Israel. E o bode emissário era colocado a mão sobre a cabeça dele, e ele recebia os pecados. E esse bode era enviado para o deserto, aonde ele iria morrer de fome, iria se perder, e o fim dele era o fracasso. E assim, o pecado era extirpado de dentro da nação de Israel. Assim, o povo de Deus conseguiu o perdão dos seus pecados. Mas o que eu quero fazer hoje com vocês é uma analogia um tanto quanto diferente. Tanto é que nós não estamos mais nesse período da lei, e nós não sacrificamos mais animais para perdão de pecados. Nós sabemos que a morte de Jesus Cristo foi o suficiente para que eu e você nessa noite pudéssemos ter salvação, pudéssemos ter perdão dos nossos pecados, pudéssemos estar aqui reunidos para a honra e glória do nosso Deus, porque Ele nos deu essa graça e essa oportunidade. Amém, meus irmãos? Mas o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que muitas vezes nós recebemos rótulos, muitas vezes nós somos rotulados, e muitas vezes nós também rotulamos pessoas. Todo o tempo da nossa vida nós estamos sendo rotulados por alguém, e ao mesmo tempo estamos rotulando pessoas. E eu queria que você virasse para o irmão do seu lado, para não deixar ele dormir, e dizer assim: cuidado com os rótulos. Aí, fique ligado. Fique atento com os rótulos. Fique atento com o que as pessoas estão falando para você e com o que você está falando para as pessoas. Quando nós estamos diante desse texto, nós vemos que era lançado uma sorte sobre esses 2 animais. E esses animais, um era sacrificado e apresentado a Deus, e o outro era enviado, a Bíblia vai dizer, a Azazel, que é Satanás, que ele era enviado ao próprio Satanás, enviado ao deserto para que ele pudesse morrer. Ele recebia um rótulo e ele estava amaldiçoado, a sua vida estava definida e não tinha sombra de mudança. Enquanto um, pela palavra do sacerdote, recebia a incumbência de ser apresentado a Deus, o outro, também pela palavra do sacerdote, recebia a sua sentença de morte, recebia uma dolorosa sentença, que era morrer no meio de um deserto. E eu queria dizer para você que dentro dessa situação não tinha sombra de mudança. Recebeu a sentença, acabou. Aquele bode não tinha como discutir, não tinha como dizer não dá, não tinha como dizer não tem jeito. Ele estava fadado a viver o que vamos dizer assim, tinha sido determinado para ele. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, através da sua morte, mudou a nossa sorte, mudou a história minha, mudou a sua história, para que nós possamos ter uma vida diferente nos dias de hoje. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós recebemos rótulos de pessoas. Muitas vezes pessoas falam coisas ao nosso respeito que muitas vezes determinam a nossa vida. Muitas vezes começa
reger a nossa vida, melhor dizendo. Começa a determinar todos os nossos passos, tudo que nós fazemos baseado numa palavra que alguém lançou sobre a nossa vida. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós recebemos esses rótulos, e muitas vezes nós damos esses rótulos também para as pessoas. Muitas vezes dentro da nossa casa, nós olhamos para os nossos filhos, nós pais, e amaldiçoamos a vida do nosso filho sem nem perceber, dando a ele rótulos que muitas vezes vai perseguir ele para o resto da vida. Nós sabemos que todos nós somos qualificados para algumas coisas, e para outras coisas nós temos algum tipo de dificuldade. Muitas vezes quando você está na escola, você tem mais facilidade no português, você tem um pouco mais de dificuldade na matemática, e muitas vezes seu pai olha para você e diz assim: olha, esse menino é burro, ele não vai chegar a lugar nenhum, ele não aprende matemática. Você vai fazer uma prova e você tira uma nota baixa, e aquilo vem reafirmar aquela palavra negativa que alguém lançou sobre a sua vida. Eu quero dizer para você que muitas vezes as pessoas lançam palavras sobre a nossa vida, e aquilo se torna determinante, porque nós aceitamos aquilo como um rótulo, sendo verdadeiro em nós. Eu quero dizer para você que muitas vezes uma palavra negativa que é lançada sobre a sua vida, aquilo é decodificado dentro do seu cérebro, e a partir daquele momento você começa a acreditar de verdade que você é daquele jeito. Você começa a viver debaixo das leis que regem você daquela forma. Quantas vezes os pais fazem isso com os filhos? Famílias que têm mais de um filho, sempre tem aquele filho mais chegado, sempre tem aquele filho mais inteligente, tem aquele que muitas vezes é mais rebelde, tem aquele que tem mais dificuldade em alguma coisa, e o pai muitas vezes chega na frente de todo mundo e diz: esse aqui é uma maravilha, agora já esse aqui, só o sangue de Jesus para ter misericórdia. Quantas vezes nós falamos isso? Esse meu filho aqui é uma bênção, mas esse aqui, se Deus não tiver misericórdia, vai virar um bandido. Esse meu filho aqui é uma maravilha, essa minha filha, mas essa outra aqui, se Deus não tiver misericórdia e agir na vida dela, vai virar uma prostituta, ou vai, sei lá, virar uma bandida, vai virar usuário de droga, vai virar qualquer tipo de coisa. Quantas vezes nós lançamos palavras dessa ordem sobre as pessoas? Quantas vezes nós vimos uma pessoa e já prejulgamos essa pessoa, lançamos palavras de maldição sobre aquela pessoa. Nós estamos vivendo uma geração onde nós somos taxados de tudo, e o pior de tudo, nós acreditamos naquilo que falam a respeito de nós. Quantas vezes dentro da família o marido não fala para a esposa? Quantas vezes a esposa não fala para o marido palavras que degridem a imagem, que jogam a pessoa lá embaixo, a autoestima totalmente destruída, e você acreditar que de verdade você é aquilo que as pessoas estão dizendo, porque você começa a reagir diante das adversidades de acordo com aquilo que alguém falou para você. Você é um fraco, você não tem condições, você não vai vencer na vida. E aí quando a dificuldade vem sobre a sua vida, a primeira coisa que você acredita é: realmente aquilo que falaram sobre mim era uma verdade. Eu quero dizer para você que eu já ouvi tanto isso, e eu estou falando aqui para você nessa noite, é porque nós como pastores, nós ouvimos muitas pessoas, e eu queria dizer para você que muitas vezes as nossas pregações, elas são reflexo daquilo que nós temos ouvido e visto acontecer ao nosso redor. É uma palavra que muitas vezes nós trazemos para te tirar de uma situação de inércia, que está te deixando paralisado, que está te deixando como um derrotado, mas que você precisa revoltar-se contra essa situação, não é, Alcione? Para vencer em nome de Jesus, para avançar em nome de Jesus, para não aceitar essa situação. Eu me lembro muito bem quando eu era criança, e eu não sei, mas na maioria das vezes o filho homem, ele tem um período da vida onde ele tem uma necessidade muito grande, ele tem o pai como um grande herói, né? E aí eu lembro que as pessoas diziam: você parece muito com sua mãe. E eu dizia: eu não aceito isso, eu quero parecer com meu pai. E meu pai tinha aquele negócio de ser bravo, nervoso, e eu falava: eu quero ser desse jeito. Aí as pessoas diziam: seu pai é ignorante demais. E eu falava: eu quero ser igual. Mas ninguém falava uma palavra para me deixar animado com aquilo. Não, você parece com sua mãe, você não é assim.
E eu ficava nervoso. Eu falei assim: um dia eu vou provar para esse povo que eu não sou desse jeito. Quando minha mãe for me bater, eu não choro de jeito nenhum, para provar que eu sou ruim. Na segunda lapada, as lágrimas já estavam descendo, eu gritando, desesperado. E eu provava de novo que eu não era nada daquilo. E as pessoas plantavam em mim: você não é isso que você está pensando. Eu quero dizer para você que muitas vezes as palavras lançadas sobre nós, elas surtem efeito. E quantas vezes eu já ouvi dizer, a mãe principalmente: você saiu igualzinho a raça ruim do seu pai. Quem já escutou isso aí? Isso é a raça ruim do seu pai todinho. Essa, a acreditar: realmente eu sou ruim, eu sou mau, realmente eu sou desse jeito. E você começa a reagir diante das adversidades da vida como aquelas palavras que foram lançadas sobre você. Nós acreditamos naquilo que nós ouvimos. A palavra, ela tem um poder muito dentro do nosso cérebro. A palavra nos condiciona a reagir diante daquilo que é falado a nós. E muitas vezes nós recebemos essas palavras dentro de casa. E eu queria dizer para você: muito cuidado quando você vai rotular alguém. Eu já contei um testemunho aqui para os irmãos aqui na igreja um dia desse, aonde eu comecei a aprender a não denegrir a imagem das pessoas, a lutar para não fazer isso, porque nós construímos e destruímos seres humanos o tempo inteiro. Nós destruímos pessoas e construímos pessoas o tempo todo. Eu já contei esse testemunho aqui na igreja. Eu estava conversando com um amigo meu, e aí ele tinha postado um vídeo na qual ele estava junto com algumas pessoas. E aí havia uma pessoa ali no grupo que eu perguntei: é o fulano de tal que está aí? Ele disse: é a primeira vez que eu vi. Eu falei: ah, tá. Ele: mas me diz, vai passando o relatório aí, o que é, o que ele é? Eu disse: irmão, é uma bênção, uma coisa maravilhosa. Se tiver defeito, você vai descobrir sozinho, eu não vou dizer nada. Você sabe por quê? Porque nós temos a mania de dizer assim: não vale nada. E essa pessoa não está com nada. E essa pessoa é isso, é aquilo, aquilo outro. Mas Deus pode mudar, né? No final dá aquela pitadinha de espiritual, né? Não é falando mal não, mas esse irmão é isso, aquilo outro. Isso é péssimo, isso é triste, irmão. E aí aquela pessoa que ouviu você falar isso, a imagem daquela pessoa está destruída. Você rotulou aquela pessoa. Você fez como o sacerdote fazia com o bode aqui, entregou para Azazel e disse assim: esse aqui está amaldiçoado a morrer no deserto. Ele não presta. Ele recebeu todos os pecados e foi lançado sobre ele. Ele precisa ir para o deserto, morrer lá. E nós estamos fazendo isso com as pessoas, irmãos. Nós como igreja estamos agindo e reagindo assim, fazendo e recebendo rotulagens. Eu queria dizer para você nessa noite: todo tipo de rotulagem que nós fizermos uns com os outros é cruel, é maldosa. Nós não podemos fazer isso, nós não podemos definir a vida de uma pessoa. Você sabe por quê? Porque muitas vezes o vaso de desonra hoje pode ser o vaso de honra de amanhã. Eu quero dizer para você que se alguém fez um mal para você hoje, não significa que aquela pessoa está fadada ao fracasso de ser uma péssima pessoa, e você vai falar mal dela o resto da vida, e você vai julgar e rotular aquela pessoa com a experiência que você teve há 10 anos atrás. Talvez aquela pessoa mudou, talvez a transformação na vida dela aconteceu, aquela pessoa se arrependeu, foi transformada, e você vai para o inferno sendo a vítima do caso. Nós precisamos entender que o vaso de desonra de hoje pode ser o vaso de honra de amanhã. A palavra de Deus em Jeremias capítulo 18 vai falar que muitas vezes o oleiro, quando está fazendo ali, forjando o jarro, o vaso, às vezes ele pesa a mão e ele sai defeituoso. Ele destrói e refaz novamente. E eu quero dizer para você que as pessoas muitas vezes querem nos rotular como servos de Deus e como pessoas que se acham superiores às outras por estarem sendo servos de Deus dentro da igreja. Quantas vezes você já ouviu pessoas do mundo dizendo assim: você acha que é melhor do que eu porque está dentro da igreja? Pelo contrário, nós somos vasos de barros que estamos na mão do oleiro, sendo muitas vezes desconstruídos para ser refeitos novamente. É isso que o Senhor Jesus quer fazer conosco. Não interessa se alguém um dia lançou uma palavra sobre a sua vida dizendo: isso não vai dar em nada,
Não interessa se alguém falou isso para você um dia, dizendo que você não teria futuro, que o seu ministério não chegaria a lugar nenhum. Não interessa se muitas vezes o seu cônjuge te humilhou, falou palavras que te deixou lá embaixo. Porque muitas vezes, irmãos, as maiores agressões vêm de dentro de casa. Os maiores traumas que cada ser humano carrega veio de dentro da família, de rotulagens que muitas vezes irmãos, pais, mães fizeram sem perceber o que estava fazendo. Eu quero dizer para você que o vaso de desonra, ele pode ser transformado em vaso de honra, com certeza. Basta simplesmente haver arrependimento. Não significa que se alguém te rotulou, você precisa viver e morrer debaixo daquela palavra de maldição. Basta apenas você mudar o rumo da sua vida, mudar as suas atitudes, mudar a sua forma de pensar e reagir diante das adversidades, que com certeza a sua história também será transformada. Você quer ver um exemplo disso? A palavra de Deus nos mostra que às vezes decretos de Deus foram transformados, foram mudados mediante a intervenção de alguém e a atitude de alguém. Muitas vezes as pessoas chegam, e eu já ouvi muito isso: a minha sina é sofrer, a minha sina é isso. Não existe isso, irmão. A sua história pode ser mudada a qualquer momento. A sua história pode ser mudada a qualquer momento, basta você se arrepender e mudar as suas atitudes. A palavra do Senhor diz, eu estava conversando isso com o Aurélio hoje, que Deus em um determinado momento diz: Moisés, sai da frente desse povo que eu vou matar todo mundo. Era um decreto de morte. Moisés disse: eu não quero saber de ninguém mais, esse povo já me fez muita raiva, eu vou exterminar a nação de Israel. E a palavra do Senhor diz que aquele homem, Moisés, se levanta, coloca diante de Deus e diz assim: Senhor, não faça isso. O que vão dizer do Senhor? Ou seja, Márcio, um decreto já tinha sido dado. Deus já tinha batido o martelo: eu vou matar todo mundo. E a palavra do Senhor diz que ele voltou atrás, mudou o decreto por causa da intervenção de Moisés, intercedendo por aquele povo. Eu quero dizer para você que independe de como você está, independe de como está a sua situação, não significa que você está fadado a viver isso eternamente. A sua vida pode mudar. A palavra do Senhor vai nos narrar mais uma história. Jonas, quem conhece a história de Jonas, levanta a mão aí. Que foi engolido pelo grande peixe. A palavra do Senhor diz que ele recebeu uma palavra para a cidade de Nínive. E aquele povo era inimigo do povo de Deus. E Jonas foi, depois de toda aquela dificuldade que você já conhece, fugiu, foi lançado ao mar, foi engolido pelo peixe, foi levado pelo peixe, foi lançado na praia, e ele conseguiu uma audiência com o rei. E a palavra era uma palavra de juízo. Se você quiser anotar, está lá em Jonas capítulo 3, do versículo 5 ao 10. Era uma palavra de destruição para a nação de Nínive. Era mais uma vez um decreto de Deus. Era mais uma vez uma ordem de Deus para exterminar aquela nação. Mas a palavra do Senhor diz que aquele homem, rei daquela nação, convocou todos a um jejum, colocou até os animais para jejuar. E a palavra do Senhor diz que houve mudança nos planos de Deus, e ninguém foi destruído na cidade de Nínive. Isso gerou em Jonas até uma decepção, porque ele não queria que eles aceitassem aquela mensagem. Cerca de 120 mil pessoas naquela cidade, Márcio. Foi uma das pregações mais bem sucedidas. Todo mundo vestiu pano de saco, foi fazer jejum, se arrependeu, e Deus mudou o decreto sobre a vida daquelas pessoas. Eu quero dizer que não importa o que você viveu até hoje, hoje a sua história pode ser mudada totalmente. Não importa a palavra de maldição que foi lançada sobre sua vida, Deus pode mudar tudo isso. Você vê o filho pródigo, você vê um rapaz totalmente, que aqui a gente poderia dizer sem futuro, totalmente perdido. Um cara que chegou e na cultura do povo da época, pediu ali a sua herança com o pai em vida. Isso significava dizer: para mim o senhor morreu. E foi lá e gastou tudo irresponsavelmente. Gastou tudo o que tinha.
E a palavra de Deus diz que ele voltou arrependido aos braços do Pai. Voltou aos braços do Pai dizendo assim: Pai, eu quero que o Senhor me aceite pelo menos como um empregado seu. Eu preciso, lá vem ela, eu preciso que o Senhor me receba. Está nervosa. Eu preciso que o Senhor me receba pelo menos como um de seus empregados. Que o Senhor me receba como alguém que vai fazer o serviço mais terrível dessa casa. Mas eu preciso voltar para a casa do Pai. A palavra do Senhor diz que ele foi honrado duplamente. Foi colocado sandália nos pés. Recebeu de volta tudo que ele tinha direito, o anel no dedo e tudo mais. Mas eu queria dizer para você, o rótulo veio na sequência. O irmão mais velho chegou e disse: como que o Senhor dá tudo de volta para esse irresponsável de novo? Eu quero dizer para você que toda vez que você quiser mudar de vida, vai ter alguém que vai apontar o dedo para você e vai dizer assim: como que você virou um servo de Deus e a sua vida mudou? Você não era aquele irresponsável que vivia fazendo um monte de coisa errada? O rótulo, ele vem cedo ou tarde, ele vai bater na sua porta de novo. Mas a palavra do Senhor diz que o Pai vira para aquele homem e diz assim: tudo que é meu é teu. Você não usufruiu porque você não pediu, você não quis, tudo que é meu é seu. Eu quero dizer para você que o nosso Deus tem uma herança extraordinária para cada um de nós que somos filhos dele. E que nós não podemos nos conformar em viver uma vida medíocre aqui nessa terra, com um casamento destruído, com uma vida infeliz, voltado para vícios que vai destruir sua saúde, sua paz, sua alegria. Eu quero dizer para você que Deus tem o melhor para você nessa noite. Assim como aquele filho pródigo que estava distante, perdido, distante do pai. Basta apenas você dizer: Pai, eu te quero de volta. Me aceita como um empregado dessa casa, que com certeza Deus vai restituir tudo que você tem direito, como filho, como herança para a sua vida. E você vai viver dias extraordinários na casa do Pai novamente. Eu quero dizer para você que nós temos mais um exemplo na palavra do Senhor. Raabe, a prostituta, uma mulher que era mal vista por todos naquela época. Mas eu quero dizer para você que uma mulher que, aos olhos da humanidade, quantos rótulos ruins aquela mulher recebeu. Mas eu quero dizer para você que foi através dela que toda a nação de Israel foi salva. Foi através dela que escondeu os espias. Foi através dela que eles tramaram uma estratégia e fugiram daquela cidade. E depois voltaram, conquistaram. E aquela mulher foi uma das matriarcas, vamos dizer assim, na genealogia de Jesus. Uma pessoa que recebia um rótulo de uma pessoa totalmente perdida, mas que posteriormente trouxe salvação através da vida dela para a nação de Israel, e se tornou uma pessoa muito importante na genealogia do próprio Jesus Cristo. Eu quero dizer para você mais uma vez: não importa o estado onde você se encontra hoje, o que importa é você dizer: eu não quero ser esse bode que foi entregue nas mãos de Satanás. Eu vou reagir, eu não vou entregar minha vida, eu não vou entregar minha família, eu não vou entregar minha vida espiritual. Eu preciso reagir. Nós não fomos, por mais que muitos preguem isso, mas nós não somos predestinados a um fim determinado. E não importa o que você faça. Claro que há mudança nisso. Claro que há a possibilidade de você escolher Deus ou não. Aquele que não tem a presença de Deus é porque decidiu não ter, porque correu para longe. Olha para você ver mais um exemplo na palavra de Deus. Zaqueu. Zaqueu era um cara totalmente desacreditado. Tinha dinheiro, mas não tinha amigos. A palavra de Deus diz que ele era um cobrador de impostos. A palavra do Senhor diz que ele era alguém mal visto, e que estava fadado a ter aquela vida, aonde todos chamavam ele de quê? De corrupto, de uma pessoa mau caráter, de uma pessoa que cobrava impostos da sua própria nação, de uma pessoa que maltratava o seu próprio povo. Mas a palavra do Senhor diz que bastou apenas um encontro dele com Jesus,
E quando ele saiu daquele encontro, eu não sei o que Jesus falou para ele, eu não sei o que eles conversaram, mas eu sei que Zaqueu saiu dali transformado, e ele começou a dizer assim: ó, se eu roubei alguém, eu quero restituir isso 4 vezes mais. Eu vou restituir isso muitas vezes mais que o dobro para essas pessoas. Porque quando ele encontrou com Jesus, ele descobriu que o segredo para a vida feliz não era ter dinheiro, mas era ter uma vida de honestidade, caráter, fruto do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E a partir daquele momento nós percebemos que Zaqueu foi mudado, transformado totalmente. A palavra do Senhor vai nos dizer, e o texto vai nos mostrar a história de Jacó e de Esaú. Diante de todas essas situações, agora eu quero dar aqui uma opinião minha, e você não precisa levar isso ao pé da letra, porque isso não está escrito na palavra de Deus. Isso é uma opinião minha. A palavra do Senhor vai dizer que quando estava no ventre, a Bíblia diz que veio uma profecia de Deus dizendo: são 2, um vai governar sobre o outro. E estava meio que predeterminado já, Esaú fracassado e Jacó o vencedor. Jacó recebe esse nome de usurpador, mas luta por sua bênção e tem o seu nome transformado para Israel. Já Esaú, a palavra do Senhor vai nos mostrar um homem que toda a vida deu desgosto para o pai e para a mãe, e que na primeira oportunidade que teve, vendeu sua primogenitura. Quantas pessoas nós vimos na casa do Senhor com atitudes parecidas? Quantas pessoas que são servos de Deus, mas que não têm firmeza naquilo que Deus entregou em suas mãos, e na primeira dificuldade joga tudo para o alto, abandona e vai viver a vida no mundo de qualquer maneira. A palavra que ele deu para o Senhor foi assim: de que me adianta essa primogenitura se eu estou morrendo de fome? De que me adianta as bênçãos de Deus se eu estou passando por dificuldade? E a minha opinião, eu tenho certeza para você, dentro de mim, que a história de Esaú poderia ter sido mudada se ele tivesse tido atitudes diferentes diante de Deus. Os decretos de Deus poderiam ter sido mudados na vida de Esaú. A palavra do Senhor vai dizer em Romanos: amei Jacó, capítulo 9, e aborreci Esaú. Isso é Raquel dizendo, a mãe. Se ele sabia que o pai não queria que ele casasse com mulheres estrangeiras, ele corria lá e casava. Ele já tinha esse famoso transtorno opositor desafiador que as crianças hoje em dia têm. Ele já queria fazer tudo o contrário, desobedecer a Deus. E eu queria dizer para você que qualquer rótulo perverso que tenha sido lançado sobre a sua vida, ele pode ser mudado nessa noite. Repito isso para você. Eu não sei o que você falou durante a sua vida. Eu não sei o que já te falaram. Eu não sei se no seu trabalho algumas pessoas já te humilharam. Eu não sei. Eu só sei que em todos os momentos está sendo colocado diante de nós comparações. E a pior coisa que acontece na nossa vida é a tal da comparação. Nós estamos sendo todo o tempo comparados entre o competente e o incompetente. Nós estamos sendo comparados entre o lindo e o feio. Nós estamos sendo comparados sempre o inteligente e o nem tanto. Nós estamos sendo sempre comparados com o popular e o introspectivo, o fechado, aquele que as pessoas não gostam, o legal e o chato. Nós estamos sendo comparados entre o rico e o pobre, entre o bom e o ruim. Nossa vida inteira é assim. Todo lugar que nós chegamos, nós somos rotulados de uma coisa ou de outra. Todo momento da nossa vida, nós estamos vivendo situações aonde pessoas nos rotulam, e nós já criamos a expectativa de ser aceitos por todos. E existe uma palavra muito dura que diz assim: eu não conheço o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso eu tenho ele na ponta da língua, é agradar todo mundo à minha volta.
Nós estamos sempre em busca de querer ser o mais bonito, de querer ser o mais inteligente, e nós estamos rotulando pessoas sempre desse jeito. Ah, não gostei de fulano, ah, fulano não é legal, ah, fulano não é não sei o que, fulano não presta, fulano é isso, fulano é aquilo. Diante de nós, todos os dias nós somos colocados assim. É na empresa, é na escola, é em casa, é em todos os lugares. As pessoas estão em comparações. Nós estamos esquecendo de olhar para o ser humano. Estamos olhando para resultados. Nós estamos deixando de amar para simplesmente usar o ser humano com aquilo que ele pode me dar e me oferecer. Eu quero dizer para você que nós estamos vivendo um momento muito crítico, e eu já estou encerrando. Esses meses que se passou, o nosso país passou por um problema muito sério, que foi esses massacres na escola. A gente enviava o filho para a escola com o coração na mão, pedindo a misericórdia de Deus que nenhum mal acontecesse. E pessoas maldosas tramando o todo. Mas muitas vezes, quando a gente para analisar o que é isso, por que o ser humano chegou a esse ponto? É porque muitas vezes a escola, ao invés de ser um lugar educativo, está se tornando um lugar de julgamento na vida das pessoas, aonde o jovem não está tendo estrutura para viver isso. Às vezes essas pessoas que estão tomando essas atitudes loucas de matar as pessoas, é porque por longos tempos, longos anos, foram discriminados, foram humilhados, foram abusados, foram deixados de lado. Ninguém tinha um olhar de amor para essa pessoa. E muitas vezes essas pessoas dentro de casa passavam pelas mesmas situações. Isso começa a adoecer o ser humano. O olhar de julgamento, o rótulo do esquisito, do estranho, do burro, do não sei o que, daquele que não consegue fazer, daquele que não consegue nada na vida, até que chega um momento que essas pessoas entram num desequilíbrio emocional tão grande, que eles partem para o tudo ou nada. Eles começam a ver que esse mundo não faz sentido, e que eles querem fazer uma grande tragédia e depois tirarem suas próprias vidas. Eu queria dizer para a igreja que nós precisamos acordar. Amém, meu povo? Nós, como servos de Deus, nós precisamos ser o sal dessa terra. Nós precisamos começar a olhar para o nosso semelhante e enxergar nele um ser humano, que ali dentro habita o Espírito Santo de Deus, que tem qualidades, mas que também tem defeitos, mas também tem qualidades. E que aquele ser humano precisa de ajuda muitas vezes. Nós precisamos nos comportar uns com os outros com o amor de Cristo. Muitas vezes condenar o pecado, mas amar o pecador até as últimas consequências. É não concordar com o que está sendo feito de errado, mas ter um amor muito grande por aquele ser humano que está ali escravizado. E muitas vezes nós estamos falhando nisso como igreja. Por quê? Porque muitas vezes fomos machucados também. Porque muitas vezes da forma que agiram comigo, eu vou agir com a pessoa. Da maneira que eu fui tratado, eu vou reagir. E é a coisa que a gente mais ouve. No meu tempo era na pancada, era na porrada, era isso, era aquilo, era não sei o que, e não tinha essas frescuras. Eu quero dizer para os irmãos que a gente não pode dizer mais que isso é frescura. O caso está grave. Nós estamos enfrentando problemas sérios. Os jovens estão entrando em crises, e não só os jovens, mas dificilmente nós temos encontrado pessoas equilibradas nos nossos dias de hoje. Sempre alguém tem que fazer algum tipo de terapia, ou tomar algum tipo de medicamento, porque não está aguentando a pressão da sociedade em resultado, e mais resultado, e mais resultado, e mais rótulo, e mais comparação. E você só presta se você for o top, o número 1. Não existe mais um ser humano, nós estamos tornando máquinas de resultado. E cada dia um coach novo, e cada dia uma técnica nova para mais resultado. Se você não ganha dinheiro, você não serve para nada.
Se você não produz isso, se você não tem aquilo, você é medido pelo que você tem, pelo que você pode oferecer. E nós, como igreja, precisamos parar de rotular as pessoas e amar o ser humano que está ali dentro. Precisamos direcionar as pessoas para resultados positivos? Claro. Mas precisamos amar, assim como diz o Augusto Cury, os indoutos, aqueles que ainda não chegou no nível e no ponto que você está. Mas você precisa ter calma e paciência com essas pessoas. Assim era Jesus Cristo, criando conexão com todo tipo de pessoa que chegava diante dele, tanto de um rei, quanto de um pescador, quanto de um cobrador de impostos. Não interessa o que aquela pessoa pode oferecer. Ame as pessoas. Permita ser amado pelo amor de Deus. E não seja dirigido por rótulos que alguém te deu um dia na vida. Eu queria nesse momento que você fechasse seus olhos. Mas mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Perseguidos, mas não abandonados.